Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Séries Cast, sexto episódio do podcast aqui do Grupo Séries. Eu sou a Jéssica Gomes e junto comigo o diretor comercial aqui do Grupo Séries, Odair Antônio Leff. Olá, Odair. Tudo bem, Jéssica? Certo. Tudo bem, nossos ouvintes do nosso Séries Cast, um novo produto do Grupo Séries de Comunicação para você que nos acompanha também nas nossas redes sociais, nosso canal YouTube, e hoje, especialmente para quem respira o esporte, né? A gente, inclusive, se emociona quando fala de jogos, carreira, a paixão por viver cada momento dentro e fora de quatro linhas. E hoje nós temos uma pessoa muito especial, Jéssica. Com certeza, para falar desse tema que é esporte, essa paixão pelo esporte, nada mais, nada menos que Daniel Miller, né? Ele que é muito conhecido aqui na Metoque, também já tem mais título do que idade, isso daí. A gente estava brincando fora do ar aqui, o Daniel tem mais títulos que idade, mas a gente vai conhecendo um pouquinho mais para ficar registrado aqui também no Grupo Séries sobre a trajetória do Daniel Miller, como surgiu essa paixão tão intensa pelo futebol, suas histórias que marcaram na sua vida, dentro e fora de campo, gols importantes, tudo isso a gente vai conhecer um pouco mais. Dani, tudo bem? Um prazer tê-lo aqui no nosso Séries Cast, nosso novo produto do Grupo Séries de Comunicação, que sempre traz personalidades, e hoje o nosso assunto é futebol. Boa tarde, Odair. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todo o Grupo Séries. Muito obrigado pelo convite, né? Me sinto honrado aí em ser a pessoa escolhida para mim falar sobre esse tema do esporte aí. E a gente tem algumas histórias aí, sim. Eu acho que se somar todos os títulos, deve passar da idade já. Bom, Daniel, pra gente começar, vamos voltar lá no começo. Quando que toda essa paixão começou pelo esporte? Foi desde criança mesmo? Dá pra dizer que sim, né, Jéssica? Eu sempre morava lá no interior, né, lá do lado do campo, lá do Sabiá Branco, né, e tínhamos lá uma safra boa de gurizada lá do Sabiá, né, então lá nos anos 80 e poucos, né, a nossa infância era no interior, era jogar futebol, e foi ali que começou, assim, certamente, o gosto pelo esporte, né, pelo futebol principalmente, e daí a gente não parou mais, né, estamos até hoje aí. Tinha uma turma boa ali de jogadores. No interior em si, eu também vivi um pouco isso. A tua brincadeira, né, Daniel, era jogar futebol. Exatamente. Até depois do colégio mesmo, né? A gente demorava para chegar em casa porque sempre tinha um joguinho de futebol, né? Depois da aula. E realmente era uma turma bem grande ali que nós tínhamos. Aí depois até teve uma época ali que nós jogávamos. Tem a quadra de futsal lá no Sabiá, né? E enquanto tinha aquela galera lá jogando futebol ali, aquela gurizada, a gente chamava até os mais velhos, né? E participavam das brincadeiras. Hoje em dia está mais difícil, né? Depois veio uma safra mais de meninas lá no Sabiá, e hoje muita gente já que não mora mais lá, né? Que é o meu caso, depois que eu saí também. Então hoje em dia no interior está mais difícil, né? Menos pessoal morando. E tem mais opções hoje em dia, né? O pessoal que vem morar na cidade tem outras opções também. Mas o futebol era o futebol raiz, de jogar de pé descalço na grama, lá na roseta, era assim. E tu vê alguma diferença pro futebol raiz, então, pro futebol de agora? Diferença acho que não, Jéssica. O gosto pelo esporte eu acho que tá um pouco no DNA da pessoa, né? Sim. E aquilo que eu disse, eu acho que hoje a criançada tem mais opção de lazer, né? Uhum. Desde a internet, né? Que acaba, infelizmente, por um lado, atrapalhando um pouco essa infância. Eu acho que tira, de repente, um pouco mais a gurizada do esporte. Por outro lado, tem muito mais escolinhas, né? Se tu analisar, a gente vê aqui na Metoque mesmo, né? Uhum. Então, opção não falta para o pessoal que quer jogar futebol. Tem escolinha, Arsenal, Russo Preto, né? Tem esse projeto também. do Ipiranga, o projeto do Colorado. Então, tem muita coisa assim para a gurizada, não é desculpa nenhuma para não poder jogar mais futebol, né? Mas mudou um pouco, né? Eu acho que na minha época, por exemplo, eu tinha o Russo Preto ali, mas como a gente morava no interior era mais difícil, né? Então, tipo, eu não tive base nenhuma de futebol, né? De infância, e assim como muita gurizada da minha geração não teve, né?
Essa é a diferença básica. Foi pegando tudo na experiência mesmo, né? Foi chutando a bola com o dedão lá e machucando, e foi mais jogando mesmo. Até nesse contexto a gente quer que você fale um pouco das histórias de criança, aquela história que você guarda com carinho até hoje, umas proezas que aprontava. Tem histórias aí, Daniel? Deve ter, né? E não é poucas. Não, acho que lembranças assim marcantes eu lembro muito quando, principalmente que chovia e a gente jogava futebol, e daí era mais brincadeira, né? Ia brincar com a bola na água lá, né? Essa parte sim eu lembro bem, né? Que a gente não tinha celular para ligar um pro outro, né? Era o combinado na escola, né? Então, hoje à tarde nós vamos jogar futebol lá no Campo do Sabiá, ou lá na casa do Daniel, na casa do outro amigo. E era assim que acontecia, né? E chovesse ou não, a gente ia. Mas eu lembro bem das brincadeiras. No dia de chuva parecia que dava mais gente ainda, né? Era engraçado. Torcia por uma chuva ou não? Tomara que chove hoje para brincar na chuva lá. Quando chegava em casa e daí o pai e a mãe... Sempre tem isso aí, né? Isso aí tem até hoje, né? A mãe que não xinga a criança que suja um pouco, não tá certo. Mas faz parte, principalmente essa parte, sim, né? Porque outras lembranças, assim, a gente jogava futebol e andava de bicicleta, né? Saíram umas brincadeiras, assim. Então, tirando essa parte do futebol, eu acho que que outro tombo de bicicleta que a gente levou, assim, não tem muito mais lembranças do que isso, né? E quando criança, tu imaginava ganhar tantos títulos assim, Dani? Não. Isso aí, Jéssica, é uma coisa assim... sempre é bom ganhar, né? Sim. Um cara que é desportista e principalmente competitivo, assim, tu sempre quer ganhar. Mas uma coisa que o esporte ensina e que eu levo pra mim, assim, que nem tudo são vitórias e às vezes na derrota tu aprende bastante coisa, né? Eu acho que a amizade que a gente cria, assim, de saber respeitar o adversário, sabe? Eu joguei em muitos lugares e eu tenho amigos em todos os times que eu joguei contra, né? Então eu acho que pensar em títulos, não vou te negar, eu não pensava que fosse ganhar assim tanto. E daqui para frente o que vier é lucro, né? Mas já ganhamos bastante, sim. Você falou, claro, hoje tem muita opção, tem as escolinhas, Ipiranga, Colorado, Russo, Arsenal, entre outras. Mas eu me lembro, foi ali, acho que 97, 98, teve o Colorado que disputou, acho que era um sub-20, sub-23. E ali surgiu um monte de jogadores, essa geração que é da tua idade aí, Dani. Sim. E o Colorado disputou um estadual ali, né? Era contra o Ipiranga, de Sarandi, entre outras equipes. Eu acho que até o Colorado ficou campeão, se não me engano. Não. Bem lembrado, essa época aí, era um projeto do Elton, né? Sim. Era um projeto do Elton. Inclusive tinha um pessoal que vinha de outras cidades, né? E a gente treinava ali, se não me engano, 3 vezes por semana, né? Treinamentos fortes ali. E essa época com certeza foi uma das que eu mais aprendi futebol na vida, né? E, inclusive aí teve um campeonato grande que era a Copa Dunga. Sim. Né? De futebol sub-18, acho que era isso. Então, vários times no estado, eu não sei quantificar, mas nós ficamos entre os 8 melhores, né? E fomos jogar, acho que o lugar mais longe foi São Borja. Mas é bem lembrado, acho que o pessoal do Grupo Séries Odair acompanhou. Sim, nós transmitimos alguns jogos em Sarandi. Muitos jogos aí, principalmente aqui em Sarandi era clássico, né? E foi um ou 2 anos ali de muito aprendizado, né? Inclusive naquela época o Elton nos levou a fazer teste no Veranópolis, né? Olha só. Então foi a minha única tentativa de ser profissional, foi naquela fase ali. E fomos eu, o Rafael Barbosa e o Júnior Ventes. Pois é, nesse contexto todo aí, até pelo futebol que você tem, Dani, nunca teve a ambição de jogar aí ou no Grêmio, ou no Internacional, ou no Inter, principalmente, que você é colorado? O maior sonho é o de criança mesmo, né? Que queria ser jogador, sim. Depois, nessa fase aí da escolinha, do Elton, do projeto ali que a gente participou, sim, eu até tinha uma vontade grande, mas depois desse teste que a gente foi lá no Veranópolis, no retorno
Eu até disse pro meu pai lá que não queria ser jogador mais, que ia seguir no estudo, né? E aí continuei só jogando aqui, né, campeonatos na volta aí mesmo. E não tive mais a intenção de sair para jogar em lugar nenhum. Né? Mas qual foi a tua decepção nesse teste? Não sei se dá para dizer decepção, né, Alder? Mas eu acredito que naquela época, aqueles dias que a gente passou lá, foi muito mais treinamento básico, assim, de fundamento, do que propriamente botar nós para jogar. Então eu me decepcionei um pouco por causa disso, que nós ficamos lá uns 15 dias e teve 2 coletivos de meia hora, que a gente teve um jogo de futebol para mostrar alguma coisa. Então eu acho que a gente foi para lá e os caras não estavam com um olho bom para nós ali, né, só para nós treinar ali mesmo, mas em meia hora às vezes é difícil de tu conseguir fazer algum lance que desponte. E eles já estavam com um time mais ou menos pronto lá, né, para o Campeonato Gaúcho. Mas foi uma experiência válida, bem legal assim, mas eu acho que não me agradei do ambiente e falei que não queria mais aquilo ali, né. Tá certo. O teu primeiro título como jogador? Cara, o primeiro título... Você lembra? São muitos, né, Alder? Assim, um que não sai da minha lembrança é o primeiro título do principal, né, aqui na Metoc. Esse foi 2000, 2001, algo ali, ou 2001, 2002, não lembro bem a data, mas foi por ali. Sabiá e Gaúcho, né? Naquela época era um melhor de 3 jogos, né? De 2. Certo. O primeiro jogo nós perdemos feio, acho que foi 4-0, 4-1 pro Gaúcho. E aí nós tínhamos que reverter, inclusive o Isaías era o nosso goleiro, né? Que participava junto comigo nesses projetos ali. E Isaías tinha sido expulso no primeiro jogo. Então nós fomos pro jogo do derradeiro aquele, né? O ganha ou morre. E aí nós trouxemos o Xaropinho, né? O irmão do Vomir. Goleiro. Tava parado, né? Tinha ficha, mas tava parado, não tava jogando. Trouxemos ele, salvou nós. Ganhamos o segundo jogo de 2-1. E aí fomos vivos pro terceiro jogo, né? O Gaúcho tinha o resultado do empate era deles, pela maior campanha. E, cara, foi um jogo emocionante, assim, porque nós saímos vencendo o jogo e o Gaúcho empatou. E no final do jogo, lá aos 40 do segundo tempo, 42, uma falta. Deu uma falta, né? Uma falta na entrada da área, assim. Inclusive, o Sabiá cobrou rápido a falta e o juiz mandou voltar, né? Porque tava contando os passos ali, né? Armando a barreira. E aí invalidou o lance e a sorte, né? Porque não ia dar em nada naquele lance da cobrança rápida. E aí a bola voltou e eu peguei ela se apresentou. E eu disse, vamos bater direto, né? E fui feliz, acertei, né? Uma cobrança de falta, que depois fiz vários gols de falta. Eu acho que ali eu vi que eu tinha uma chance boa sempre de fazer gol, né? Bola parada. Bola parada. E nós acabamos ficando campeão aquele ano lá, com um gol meu de bola parada, né? No final do jogo. Até nesse contexto, eu sei, a gente conhece um pouco da história, tem algum gol de falta, algum título do Sabiá com um gol teu. Você treinava, é um talento nato? Muito. Tem que ter a manha. A manha tem que ter, Jéssica, eu acho que sim, né? Tem que ter um pouco de jeito, um pouco de força, de técnica, mas treinamento era pouco, cara, pouco mesmo. Bem no início, quando morava no Sabiá, eu treinava lá. Inclusive, um professor meu de falta foi o Vomir, né? O Vomirzinho. O Vomir da Alvisol era um excelente cobrador de falta também. E aí nós tínhamos uma barreira lá no Sabiá, lá, né? De madeira, tudo, né? E nós colocávamos lá e treinava. E ele explicava a posição que tinha que parar para bater, né? E ali eu aprendi bastante, mas passou uma época ali, não treinava mais, era só no jogo mesmo. Mas a gente batia bem assim na bola e era sempre lance perigoso. Então a gente conseguiu fazer algum gol de falta assim. O Volmir é um bom professor. Eu me lembro, você falou de um pênalti batido pelo Volmir. Uma vez veio o Veteranos do Grêmio jogar aqui no Colorado contra uma seleção. Vocês devem se lembrar. Eu lembro, deve ter jogado também, não lembro se jogou ou não. Não joguei. E aí deu um pênalti pro Colorado, e o Volmir foi bater. Eu não me lembro o nome do goleiro que estava defendendo ali o Grêmio, mas era um goleiro experiente, Ademir Mari. Não me lembro, não vou falar para não me lembrar. O Volmir humilhou o goleiro.
Ele bateu um pênalti meio de 3 dedos, assim, sabe? Deslocando. Nossa senhora, ele era um excepcional batedor. O Romero era um cara que batia muito bem na bola, né? Cobrava escanteio de um lado com uma perna, do outro lado ele batia com a outra perna. Então era um cara que sempre foi destaque na bola parada lá no Sabiá e na região, né? Depois ele jogou também no Colorado, enfim, era um cara que foi um inspirador nessa parte de cobranças de falta. Esse gol dá para dizer que foi um gol inesquecível? Tem mais aí na tua carreira, Daniel? Esse foi muito marcante, assim, eu lembro bem dos detalhes até hoje. Eu acho que é um dos principais, sim. Já fiz outros gols bonitos e naquela época era filmagem em DVD, VHS, né? VHS, depois foi para DVD e tal, então faz tempo, era né? em fita, nem sabia tipo fita cassete, né? Isso, hoje em dia é uma beleza, né? Cara, aquela fita ela tinha que rebobinar, né? Sim. Para olhar novamente e chegou a travar lá, acho que perdi aquele gastou gol lá, a fita, de tanto que eu mostrava. Mas esse marcou. Teve outros, mas eu não, cara, às vezes eu esqueço das coisas assim, né? Não lembro muito os outros em finais eu sempre fiz gol, até o pessoal brincava às vezes, né? Durante o campeonato não fazia muito gol, até porque eu não era o atacante, né, do time, mas chegava aqui no campo do Colorado, parecia que mudava, né? Bebia de outra água ali, era diferente. E realmente eu sempre joguei muito bem no campo aqui, nas finais a gente se destacava mesmo. Dani, falando em finais, como que é o clima de vestiário, você como uma liderança também? E o que muda, por exemplo, complementando essa pergunta, o Sabiá muitas vezes vinha se arrastando no campeonato, vinha se arrastando e chega no Colorado, se transforma. É o vestiário que muda? Olha, a gente diz que vestiário ganha jogo às vezes, né? Sim. Então é importante, sim. E o Sabiá, assim, por mais que às vezes durante o campeonato não fizesse um destaque, não tivesse tão bem, parece que a equipe sabe que ali vai chegar a hora do momento decisivo e a gente sempre contou com jogadores decisivos, né? Tem jogadores que se destacam na hora da decisão, que são mais frios, né? Que conseguem manter mais a tranquilidade. Às vezes tu está perdendo um jogo e consegue manter o mesmo padrão. Então acho que isso aí a gente sempre teve do nosso lado. E pessoas de liderança, eu sou um cara de liderança, assim, mas não sou o cara assim muito motivacional na hora do vestiário, sabe? Mas nós temos lá as pessoas certas, né? Que falam mais, uns que falam menos. Isso, exatamente. Né? Estão mais concentrados. As pessoas são diferentes, né? Então a gente tem sempre com quem contar nessa hora aí, né? E o Sabiá sempre está bem servido nessa parte, assim. Mas eu acho que é o clima de finais, a comunidade, tudo se reúne. A gente sempre faz almoço dentro do possível, né? Antes tenta trazer os jogadores, todos de família. Acho que envolve todo mundo assim e isso a gente tenta levar para dentro do campo, né? Tá certo. Bom, Dani, essa paixão pelo Inter, quem que te levou pro mau caminho? Pro caminho do bem no Rio Grande do Sul, tá bom, Dani? Isso. Não, eu acho que eu nasci em 80, né? E o Internacional recém tinha sido campeão brasileiro, né? Então, o único título que, por tricampeão, eu não vi o meu time ser foi campeão brasileiro, ainda, né? E o restante eu já era nascido, no caso, então já vi. Mas é coisa de família, né? Daí, certamente, né? O meu avô e a minha avó lá, por parte de pai, moravam do lado de casa e os dois também colorados e apaixonados por futebol. Então, foi uma coisa que vai levando, né? E a minha geração ali, os meus amigos lá do interior eram quase todos colorados também. Então, é uma coisa meio que na pressão, né? E assim como nasceu o meu filho, por mais que a fase não estava tão boa ali, 2012, vai ter que ser colorado, né? Pai e mãe colorado. Então, acho que é de família essa coisa aí. Tá certo. Eu também, né, Alder? Também sou de família. Tá certo. Não, eu também sou gremista de família, com certeza é assim mesmo. Bom, Dani, um clássico, aquele jogo que te marcou na tua vida? Difícil, mas... Você fala aqui de nome toque, um jogo que ou da infância, ou de um título, ou uma partida marcante para você. Olha, eu posso dizer que
Não o último título agora do Sabiá, mas o anterior ali contra o Juventude. Certo. Foi um jogão assim marcante. Eu acho que foi um jogo de alto nível. Tanto que os últimos anos em Nametoque o nível do campeonato está muito bom, né? Eu acho que tem vindo jogadores aí, ex-profissionais, né? Que vieram jogar aí, a brilhantar o nosso campeonato. E o Juventude, um belo time. Nós saímos perdendo o jogo, se não me engano, 2-0. Isso. E aí no finalzinho do primeiro tempo nós conseguimos fazer um gol, mas assim, nós estávamos levando um baile, né? E fizemos esse gol, entramos no jogo, no vestiário acertamos o time, e o segundo tempo foi outro jogo, né? O primeiro tempo foi do Juventude, o segundo tempo foi do Sabiá Branco, e aí a gente ganhou nos pênaltis, né? E na cobrança de pênaltis eu lembro que o Jardel me falou, escolhemos os 5 batedores, né? E ele me falou assim, tu vai ser o último, tu vai fazer o gol do título. E aí um pênalti, o Juventude saiu batendo, né? E aí foi o 5º pênalti, se não me engano foi o Rafa lá. O Rafa ou o Rodrigo? Um dos gêmeos aí. Acho que foi o Rafa. Errou, né, o pênalti. E aí eu fui realmente bater o último pênalti lá. Quando eu saí, o Jardel já falou, eu te falei. Então foi uma coisa que marcou também, assim, eu acho que foi um belo jogo, né, de futebol, aquela final lá. Grande decisão. Tá certo. Eu sei que você também joga muito na região. A gente brincou aqui, tem mais títulos que idade. Vitor Greff, Santo Antônio, a qual você já está trabalhando, até me falou antes aqui fora do ar, 17 anos, já é considerado jogador da casa em Santo Antônio. Mais ou menos isso, né, daí. Vai fazer agora em maio, vai fazer 17 anos que eu estou na Cotrijal lá em Santo Antônio. Então, jogo lá desde que eu fui para lá mesmo, né? Os campeonatos lá. E Santo Antônio, Vitor Greff, Colorado, Lagoa dos Três Cantos, Carazinho já joguei, Passo Fundo, Soledade. Tem vários locais já. Tem títulos em todos esses municipais, Daniel? Não, em Soledade não. Em Soledade eu joguei 1 ano só lá, perdemos a semifinal. Passo Fundo eu joguei e fiquei campeão. E em Carazinho também não fiquei campeão lá. Joguei depois no clube comercial lá também, daí a gente... Mas campeonato de campo não. E nos outros municípios, em todos eu ganhei, sim. Todos campeão, vários até. E é diferente jogar lá e aqui na Nametoque? Não sei se é diferente, mas eu sempre fui bem acolhido nesses locais aí, sabe? Eu tenho uma amizade grande e se pegar em Lagoa, eu joguei praticamente só num time, né? Vitor Greff também, depois agora mais tarde que eu fui jogar em outro. Senão, tipo, vai criando raiz também, né? Sim. E tu vai jogando sempre no mesmo local. Colorado eu joguei já, fui campeão lá em Vista Alegre, no Estreladal. Ali é pertinho do Sabiá? Pertinho, inclusive na época que eu fui jogar lá, eu morava lá no Sabiá, né? Eu fiz estágio na Cotrijal lá em Vista Alegre, pra ver como é que é. Às vezes essa questão de trabalho te abre portas também, né? Então a gente acaba conhecendo muita gente assim. E lógico que os convites são mais pelo que eu faço no futebol, logicamente, né? Então, mas o convite daí tu começa a jogar num time, no outro ano tu recebe convite de 3, 4. Né? É uma coisa legal assim, né? Mas eu nunca fui trocar muito, né? E também não dá para agarrar o mundo, né? Não dá. Às vezes acontece o campeonato na mesma época, né? Então é uma coisa meio complicada. Eu, por exemplo, eu sempre falo, cara, eu não vou assinar contigo, não vou lá porque eu tenho outros campeonatos agora, então impossível. E ninguém aguenta jogar muito jogo, né? Antigamente era mais gurizão, a gente conseguia até jogar mais, hoje não. Então a gente prioriza alguns, né? E eu sempre falo, não vou assinar para comprometer até o campeonato do time às vezes, porque o cara está contando com um cara de fora que venha a todos os jogos, que faça diferença. Eu primo isso e sempre falo isso, que os nossos jogadores lá no Sabiá, né? Agora eu estou um pouco por fora da contratação em si, da diretoria, mas eu sempre tenho a opinião forte lá no grupo para contratações. E eu sempre falo, nós temos que pegar gente que venha nos jogos. Não adianta nós pegar o Odair lá e joga em 5 campeonatos, vai chegar na fase decisiva, daqui a pouco não vem. Não consegue. E aí é um cara diferenciado que vai fazer a diferença no time e não vem. Então
Eu sou assim, se eu tenho compromisso firmado, prefiro não jogar, né, não participar, porque senão tu compromete. Eu acho que muito campeonato para pouco tempo tu não consegue, então é impossível. E existe uma preparação, um treinamento antes, Dani? Não, futebol de várzea são poucos atletas que conseguem fazer uma preparação assim, né? Até porque, se tu pegar aqui na Metoca, agora tá rolando futsal. Tá. Aí eu jogo futsal. Aí daqui a pouco tem o society, tem o aquático. Então não tem tempo de treinar e jogar, né? Ou é uma treinar coisa durante ou é o jogo, só. Treinar são as competições. É isso aí, o treinamento. É a parte boa de na Metoca, ter muito campeonato, é isso que eu vejo, né? Se tu pegar quem participa de todos, cara, chega nas finais aqui, ou chega no campeonato de campo no final do ano, tu tá bem condicionado, porque tu não para o ano todo jogando, né? E os campeonatos da volta também, então a gente tá sempre atuando, daí não tem esse tempo de treinamento, não tem, né? Dani, assim, uma avaliação, claro, hoje o nosso campeonato aí voltou com 10, 11 equipes, já tivemos municipal com 4, 5 equipes somente, mas uma avaliação, você que já jogou em tantos municipais, o nível técnico do nosso campeonato para os demais municípios? Eu acho diferenciado, né? Com certeza. Não me toque. Essa questão de ter aspirante, não ter, isso foi uma discussão grande já anos atrás, né? Mas na época que tinha bastante gente no interior era diferente, né? Hoje em dia não tem como mais, eu não vejo isso aí como conseguir fazer, conciliar. Tu acha que o aspirantes não volta mais? Eu acredito que não, né? Eu acredito que não. Por quê? O que eu vejo? Se eu pegar em Não Me Toque, os times da cidade, o Guarani e a Santo Antônio, provavelmente conseguem fazer aspirante principal bem tranquilo, bem de boa. Mas você vai pegar o Sábia Branco, o Gaúcho, Juventude, São José, não tem mais ninguém morando na comunidade. Então é difícil tu fazer time hoje do principal, aí fazer 2 times é impossível. Eu acredito que não tem recurso financeiro, porque daí se tu quiser fazer, às vezes tu vai ter que pagar uma gurizada. Hoje em dia tem aquilo que eu falei, tem muitos que não são comprometidos. É diferente você pegar a gente da casa que vai jogar. Então eu vejo que hoje é difícil de voltar isso aí, né? A gente pensa que fazendo uma divisão só, até tem a possibilidade de fazer mais times, né? Então, mas eu acredito que essa aspirante principal não volta mais. E o campeonato Não Me Toque, eu acho que é num nível maior, sim. E principalmente por esses 4, 5 atletas, né, depende do ano, que são abertos, né, para vir de fora. Acho que isso traz bastante público, assim, são jogadores diferenciados, né, certamente. Então isso aí eleva o nível no nosso campeonato, né. E na questão também de mais jovens com experientes, né, jogando no mesmo time, isso ajuda bastante. Sim, né? Sim. É aquilo que a gente fala, antigamente o aspirante era mais gurizada, mais nova, né. Mas hoje um garoto aí com 16, 17 anos que joga bem, pode jogar no principal, certo? Então, e essa mescla aí de jovens com os mais experientes é válido, né? Eu, quando comecei, sempre queria jogar com os meus ídolos, né? Então, eu acho que hoje a gurizada que... aquilo que o pessoal sempre fala, né? Tu não pode parar. Por mais que tu não vai jogar os 90 minutos lá no Sabiá, mas tu não pode sair de lá. Porque tu é uma referência e a gurizada nova quer vir para jogar contigo. Então a gente está continuando ainda, né? Mas menos minutagem de jogo, né? Até nesse sentido aí, Dani, é claro que com apoio até da administração, se teve um crescimento muito forte no nosso campeonato municipal. Mas uma coisa que preocupa, por exemplo, poucas pessoas no interior, na comunidade. Nesse sentido, como você avalia o futuro do nosso futebol? É uma coisa bem difícil, né? Acho que é isso que tu falou. Um jogo de futebol hoje ele envolve muita coisa. Exato. Então não é simplesmente você pegar a chuteira. É uma logística quase, né? É uma logística. Então tu pensa a semana toda em gente para cortar a grama do campo, para lá pintar o campo, né? Tem que ter gente durante o jogo para buscar a bola. E
cachorro-quente, bebida, preocupação com tudo isso, né? Local para imprensa que vai lá, tem que estar tudo disponível. Então é muita coisa que envolve para pouca gente que tem para ajudar, né? Hoje em dia, se você pegar lá a nossa turma, por exemplo, basicamente a gurizada que comanda o futebol trabalha, tem emprego durante a semana aqui na cidade. Sim. Então não tem como eles ir lá, a não ser depois das 6, para fazer alguma coisa. Então é difícil, depende de um ou dois ir lá, né, para fazer essa parte, sim. Então com certeza é cada vez mais difícil daí, né, tu conseguir gente tem que gostar mesmo do negócio, tem que se envolver. O campeonato começa em novembro, dezembro, vai até março, abril, então praticamente meio ano tu fica nessa, sem contar tipo agora que tu já está mantendo contato com o jogador, né, é um envolvimento direto, assim, não tem muita folga. E as pessoas que vão hoje, fazem parte de uma diretoria de um time assim, basicamente são as mesmas, né? Só troca o presidente, um ano é o presidente, o outro ano ele é o diretor, e assim vai indo. Então tá bem difícil de manter, e por isso que eu vejo que aumentar muito mais os times, eu acho que não tem chance também, né? Porque é complicado o pessoal para fazer o futebol. Pode falar. Dani, só tava lembrando que a gente trouxe várias lembranças boas, mas teve alguma ruim que tu se lembra, assim, poderia ter chegado, poderia ter ganhado levantado esse caneco? Tem sim. As perdidas a gente não conta, né? Às vezes, né? Mas tem sim. Eu acho que eu comentei no começo, né, que às vezes a derrota faz parte e a gente tem que absorver, tem que entender. É uma paixão, assim, né? Na hora, assim, às vezes tem gente que não aceita tão fácil, né? Eu teve algumas situações, uma bem recente até, inclusive, que aconteceu em Colorado, né? Foi o ano passado. Nós fomos para a final e durante o jogo nós estávamos perdendo o jogo e acabou num lance lá que eu fiz um gol, empatamos o jogo, né? Um golaço, assim, por sinal que, agora vai dar certo, né? E aí foi para os pênaltis, né? Chegou a minha vez de errar um pênalti também, né? Olha. Então eu acabei errando o pênalti lá, dos 10 batedores eu errei o penúltimo, o último, não foi o último não, foi o terceiro ou quarto pênalti do nosso time. Deu no travessão, voltou nos meus pés e perdemos, né? Então um título que seria inédito lá para o Semiato, né? Lá no Córrego Branco, nunca tinha um ganho. Chegou na hora, assim, a gente o pessoal lá montou um belo time, assim, mas assim, eu estava tão triste que eu não queria nem ir lá depois do jogo na comunidade, né? Imagina. Mas o pessoal entendeu e aquilo que eu sempre falo, a gente tem que estar preparado para essa parte também ruim, assim, né? Então, de chegar se for realmente essa questão que tu me perguntou, foi esse momento que eu lembro, assim, mais recente, assim, que frustrante. E da parte de lesão, que foi frustrante, que eu fiquei um tempo afastado, foi num lance de um veterano aqui na Metoque. Inclusive era na mesma época, né? O veterano era durante a semana e o municipal rolava no fim de semana. E num lance assim, depois eu aceitei a desculpa tudo do Bonaldi. Ele deve lembrar Sim. melhor do que a Jéssica. Jogava no Metoque, foi profissional, tudo. E num lance do veterano, ele me deu uma chegada, fez uma falta e eu acabei fraturando 2 costelas, né, no lance. Um lance bem feio. E eu fiquei um tempão parado, né? Não tem condições nem de caminhar direito, né, com a costela quebrada. Então eu fiquei de fora das finais e aquilo foi ruim, assim. Depois, graças a Deus, ainda o Sabiá conseguiu o título aquele ano lá. Eu joguei 2 minutos na final, eu entrei, né? O jogo estava ganho, daí eu pedi para entrar, para jogar as finais. Então foram os momentos assim mais marcantes assim, da parte negativa. Vamos pro X1 agora, no 1 contra 1 aqui. Qual a canetinha que tu... Dessa eu dei com gosto no meu adversário. Aquela jogada, aquela meia-lua. Já teve um que tu deu que o cara chegou fazendo tufo. Se perdeu todo. Acho que já teve sim. Eu não lembro agora, bem sincero, de te falar assim quem que foi, onde, mas já teve várias, né? Tem.
principalmente de brincadeiras. É que o Daniel não é muito tirar sarro do adversário. Não sou mesmo. Por isso que é muito estilo. respeitado, não dá né? uma canetinha, dá uma olhadinha assim. Ou depois dá uma batidinha nas costas e aí como é que foi? Acho que a batidinha nas costas é a mais Precisa uma forte, né? redinha aí pra colocar. Esse tipo de brincadeira tem, né? Acontece, né? Mas de momento, assim, agora eu não me lembro, cara. Não lembro, assim, de um lance desses. Ou já tomou alguma? Já tomei também, claro. Acho que quem tá jogando tá... Ninguém tá livre, tá né? sujeito, né? Às vezes. Mas já sofri também. Não me recordo agora daí. Tá certo. Bom, Dani, nessa questão que até vou voltar um pouco ali que a gente estava falando do nosso futuro, do nosso campeonato municipal, sem a preocupação dos times do interior, de pessoas nas comunidades. Eu te confesso que a gente acompanha futebol há muito tempo, mais de 30 anos aí já o nosso municipal. Teve épocas que eu pensei, não vai mais longe o nosso municipal. Mas agora com tanto incentivo da administração municipal e a gente percebe assim também de uma nova geração. O pessoal do Sabiá tem a turma dele, o pessoal do Gaúcho tem, do Juventude, do Harmonia. Eu estou percebendo entre todas as equipes aqui, citei essas, né? Do Ipiranga, todos os nossos times do nosso municipal. Sim. Tem aquele pessoal de uma nova geração chegando, acompanhando um pouco mais. Eu acho que isso dá uma sequência. Posso estar enganado. Certo. É bem verdade, é bem colocado. Eu acredito que essa renovação é necessária, porque senão vai parar mesmo, né? O pessoal mais antigo vai cansando. E eu vejo, principalmente lá pelo Sabiá, que até essa questão aí, o pessoal mais antigo está incentivando o pessoal, os novos, né? A nova geração a fazer parte da diretoria, incentivando eles a tomar as decisões, principalmente. Eu acho que isso que vai dando incentivo e viver a comunidade também. Isso. Tanta gente que não é do Sabiá Branco, não nasceu lá, né? E hoje é como se fosse da casa, então... O próprio Biguá. O Biguá é um nome desses, né? Exato, acho que o melhor exemplo é ele até mesmo. Porque chegou lá conosco como jogador e amigo e foi se enturmando e hoje ele é um dos comandantes lá da equipe, né? E assim, como tu bem colocou, tem nos outros times também, né? Uma gurizada nova tomando frente e a gente espera que continue, que eu acho que é um caminho sim que a gente vê que também que pode dar certo, né? Que é a continuação desses clubes aí e é que a gente sempre fala lá. Independente às vezes de tu ganhar ou não, ganhar é sempre bom e motiva tu a dar sequência, mas às vezes é complicado tu parar um ano e voltar, né? Eu vejo que isso, depois que tu parar um ano, é muito difícil de retornar, mas esse pessoal aí que tá vindo agora aqui de continuar e tendo o incentivo dos demais, eu acho que tem tudo para dar certo, para continuar aí na sequência, assim. Tá certo. Bom, sobre futebol, sei que já está indo pro pádel também, Daniel. Também, né? Tem que ter outras opções, né? Aprimorar, né? Novos esportes. Tem que ter outras opções, sim. É um esporte muito legal, é interessante. Acho que a gente começou ali faz uns 3, 4 anos ali na pandemia e tomou gosto, né? A gente ainda não abandonou o futebol e até às vezes dá vontade de jogar mais pádel, mas em virtude de tempo, de horários, a gente não consegue. Mas é um esporte bem cativante, assim, bem interessante. Eu gostei bastante e a gente tá jogando uns torneiozinhos já, estamos pegando jeito. Daqui uns dias sai uns troféus também. Pra coleção, né? Já esteve participando do último da I9 ali? Sim, participamos também. Como é que foi? Perdemos na semifinal, eu e o Décio, o meu compadre Décio. Perdemos na semifinal. Olha só, que legal. Bom, e eu sei que tem teu filho também, né? Já tá levando pro Sabiá lá para começar a bater numa bolinha. Então, quando ele começou a jogar ali com 6, 7 aninhos ali, a gente levava ele na escolinha do Arsenal, né? Mas é uma coisa assim, sem muita pressão, né? Eu acho que tem que ser no tempo de cada um. Eu sempre falo pros meus amigos que eu comecei a jogar futebol mesmo lá com 12, 13 anos, assim, né? Dizia que participava de
de torneio na escola, assim. Então acho que é cedo, ele tá com 12 anos agora, vai fazer 13, participa do projeto lá do Ipiranga, né, de futebol de campo, participa do projeto ali do Colorado com o Elton, o Miralho, o Dudu lá. Então ele já me falou que ele não gosta de salão, eu não gosto de futsal, pai, eu gosto de campo. Então tá por ele assim, né, sem pressão nenhuma. Gosto de acompanhar sempre que possível, eu acompanho ele lá nos treinamentos e nos jogos aí, mas é novo, né? Então eu acho que ele vai saber a hora de jogar, se ele quiser continuar, continua e tá tudo certo, não tem pressão por ser filho do Daniel que tem que ser jogador. Dani, tu tem algum ídolo no futebol? E por quê? E quem? Olha, eu joguei com bastante gente boa aqui na Metoque, assim, e meu ídolo no futebol, eu digo que é o Ronaldinho Gaúcho. Eu sou colorado, assim como você, né? Mas dos jogadores que eu vi jogar, eu acho que porque jogava mais ou menos numa posição que eu sempre gosto de jogar também, eu vi a época dele fenomenal lá no Barcelona, né? Ganhando tudo. Jogava demais. Para mim, o melhor jogador que eu acompanhei, claro, agora depois uma época aí surgiu o Messi, né? Mas acho que o próprio Ronaldinho foi ídolo do Messi, né? Então, para mim, o Ronaldinho Gaúcho, destaque. Até essa geração de jogadores, para mim, está terminando, né? A gente vê isso na seleção brasileira, Daniel. A gente não se vê mais Daniéis nos nossos municipais, Ronaldinhos, Zico, Pelé, Rivaldos, né? Ronaldão. O futebol em si, ele está mudando, ele está mais tático do que para um lado individual, tecnicamente. Perfeito. Eu acho que essa é a colocação. Está mais tático e físico, né, eu diria. Hoje a gente fala, às vezes, qualquer perna de pau tá jogando bola, porque o cara tem preparo físico e obedece taticamente o que um treinador pede. Basta ter um empresário bom, né? Tendo um empresário bom. Então eu vejo nessa questão assim, o futebol tá muito igualitário, assim, né? Igualou todo mundo. Não tem mais um jogador de destaque que se destaque muito, assim, tecnicamente. E perdeu um pouco da magia do futebol, né? Principalmente do futebol brasileiro, que é do cara driblador, né? Aquele moleque de rua assim que sai jogando, sai driblando. E não sei se isso vem, como mudar isso aí, é difícil, né? Hoje em dia a gurizada sai muito nova de casa já para a escolinha, para um time grande, e a pressão sempre por jogar, né? Resultados. Então isso aí daqui a pouco tá desaparecendo aquele moleque mais driblador, né? Essa pressão às vezes no futebol pode atrapalhar, né? Ou você está determinado que você quer ser jogador e sabe dessa pressão, porque às vezes no primeiro obstáculo já desiste também. Certeza. Hoje não é fácil, né? Tu tem que ter, principalmente no início, o apoio da família, e aí muitas vezes é longe de casa, né? Tem que abrir mão de algumas coisas para isso. E todo mundo quer ser jogador, né? Porque só que por um lado um pouco a ilusão, eu acho, porque se tu pegar o somatório de jogadores profissionais que tem a quantidade que ganham um valor acima de 5 mil reais, né? Quer dizer, é muito pequeno. A gente vê o futebol da TV, né? Da elite. Da elite. E quanta gente tem aí no interior do estado aí ganhando menos que muito trabalhador aqui do comércio e da Metoque, né? Então, eu acho que às vezes futebol não é tudo na vida, né? Se a pessoa quiser ir pro outro lado, um cara trabalhador aí hoje que consegue jogar futebol igual na várzea aqui, e às vezes ganha mais do que um cara profissional aí do interior do estado, né? Tá certo. Olha, de minha parte, até para encerrar, Dani, eu gostaria que você falasse o que seria o Daniel se o esporte não tivesse na sua vida. O Daniel do esporte a gente conhece, essa pessoa de caráter, envolvido com a sua comunidade, de muitos amigos, uma pessoa de muita competência também no seu emprego, essa pessoa feliz da vida no esporte. E o que seria o Daniel sem o esporte?
Eu achei que que ia ser barbado, né? Agora a pergunta é difícil. É bem complicado de responder isso aí, porque é uma coisa que nasceu em mim e a gente vem a vida inteira jogando futebol, jogando pádel, participando do esporte da comunidade. Eu não saberia te dizer, eu acho que é impossível de falar, porque é uma coisa conjunta, assim, Odair, bem difícil. Com certeza o esporte me proporcionou muitas coisas boas, né? Abriu portas até mesmo de trabalho, né? O convite que eu tive para ir trabalhar na Cotrijal foi através de uma pessoa do esporte, e assim como é no futebol, eu acho que no trabalho a pessoa tem que ter dedicação, né? Tem que ter educação com o cliente, educação com o adversário, procurar fazer as coisas certas, né? E eu não me vejo hoje, não me vejo ninguém assim diferente do que eu sou. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente conquista é em função do que tu é, né? Então, eu não sei te dizer, porque o futebol nasceu comigo, né? Hoje, às vezes a gente abre mão de muitas coisas para ir jogar bola e tal, mas eu acho que tudo valeu a pena, sabe? Se fosse encerrar por aqui, estaria satisfeito com tudo que o futebol e o esporte em si me proporcionou, e eu não sei te dizer separar as coisas assim. Eu acho que é uma coisa conjunta que esse aí é o resultado, é o Daniel que é hoje. Por isso que o pessoal que está nos assistindo aí, nos escutando, Jéssica, eu acho muito importante, desde um pai que tem um filho, botar uma criança à prática do esporte. Não precisa ser futebol, hoje em dia tem várias opções, tá? Tem as escolinhas de vôlei, ou natação. Começar desde cedo. Exatamente, você praticar o esporte, andar de bicicleta, tem maratonas, então você praticar, inserir essa criança na comunidade, porque você vai saber respeitar o teu colega, você vai ter que, às vezes, de um jogo que a gente está falando aqui, você vai ser superado, você vai precisar superar seu adversário também, e isso sempre com muito respeito. Isso o esporte tem um aprendizado para a vida, né? A gente exato. tem que levar isso aí, todo o esporte tem essa parte aí que tu aprende mais e leva isso para a vida inteira, para o teu emprego, para a tua vida pessoal, profissional. É isso aí. Dani, para a gente se encaminhar para a reta final, eu gostaria que tu falasse em uma palavra o que significa o esporte para ti, o futebol. É uma pergunta mais difícil ainda, né? É difícil, né? Em uma palavra. Amizade. Amizade. Olha só. Amizade. Eu acho que a amizade é dos maiores troféus que eu ganhei no esporte. Certeza. Eu acho que isso, amizade, com certeza eu concordo com você. Você leva para a vida toda. Onde você vai jogar, você forma novos amigos, relacionamento, e aí você leva para a vida toda nesse contexto. Olha, Dani, muito obrigado por participar do nosso Séries Cast, nosso 6º episódio, hoje falando um pouquinho de esportes com o Daniel Miller, essa pessoa maravilhosa, grande jogador de futebol. Referência, né? É referência, todo mundo fala bem de você, Dani. Então, parabéns por essa pessoa que você é, e engrandecendo aqui hoje nosso Séries Cast. Eu que agradeço o convite, né, de vocês, e participar para mim é uma honra realmente de estar aqui trocando ideia, conversando um pouco sobre esporte, sobre futebol. Agradeço a Jéssica, ao Odair, todo o grupo Séries aí pelo convite. Eu acompanho um pouco, mas eu acompanho, e eu vi lá que só pessoas de elite por enquanto no podcast aí, então me sinto muito honrado pelo convite e agradeço mais uma vez. Tá certo, esse foi o Daniel, ele que é um grande apaixonado por esporte, todo mundo conhece ele aqui na Mentoque, toda a região também. Odair, muito obrigada, esse foi o nosso 6º episódio. Exatamente, falando um pouquinho da história aqui do grande Daniel Miller, né, jogador lá de Poço São Miguel, do Sábia Branco, e aguardem, vem mais novidades por aí. Com certeza, nossos próximos episódios você pode acompanhar aqui no nosso canal no YouTube, no @canal Grupo Séries. Até mais e tchau, tchau!